A soberania de Deus, irmãos, absoluta, né? Nós temos visto, ela tem esse objetivo de que a gente leve-nos a uma confiança total em nosso Deus. Para uma confiança total, quer dizer, uma confiança não só para a nossa salvação, estamos seguros de que Cristo nos salvou pela obra redentora dele, na qual nós cremos. É fato isso. Jesus satisfez toda a justiça divina em nosso favor e não tem como alguma coisa ou alguém nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A partir do momento que nos chegamos a Deus por meio dele, Deus passou a nos amar em grau infinito e de maneira eterna. Não tem como anular isso. Somos de Deus, cremos na nossa eterna salvação, cremos, temos a certeza dela. Mas nós temos que estender essa confiança para toda a nossa vida, nosso escopo de vida, enquanto estivermos nesse mundo. Deus quer que a nossa fé seja uma fé demonstrada ao mundo, né? Em todas as particularidades da nossa vida, em todo o nosso contexto de vida. Esse é o objetivo. Nós devemos glorificar a Deus por meio da nossa confiança nele. Deus quer que nós o façamos, né? E em plenitude. Certeza total, certeza absoluta, né? Paz real. Mesmo quando a gente for tomado pelos males da vida, que ele vem a nós com certeza de uma forma ou de outra, em uma área ou em outra, a gente sempre está sendo submetido, né, à prova da fé. No nosso trabalho, na provisão, na casa, no lar, enfim, tudo, né? Deus permite a tentação a nós, Deus permite o mal e a tribulação, para que, em meio a essas condições adversas, nós lhe demos glórias. E toda vez que nós não o fazemos, nós falhamos. E isso nos entristece grandemente, né? Porque quando você fala, puxa vida, né? Eu não deveria ter feito isso, não deveria ter reagido assim, não deveria ter falado assim, não deveria ter feito assim, não deveria ter descreditado do meu Deus. E não deveria ter dado a voz ao inimigo. Nossa fé, irmãos, ela tem que ser uma fé, na medida que nós vamos amadurecendo e crescendo como cristãos, assim como uma criança vai evoluindo, nós devemos evoluir na nossa espiritualidade. E ter uma visão cada vez mais amplificada da presença do nosso Deus em nossa vida, da atuação dele em nossa vida e do quanto ele é poderoso para fazer. Às vezes, eu me vejo mais como um Geazi da vida do que como um Eliseu. O Geazi olhou e ele só viu o grande exército sírio que estava vindo contra eles. Mas o Eliseu, ele via os montes rodeados de cavalos e carros de fogo. E disse para o Geazi, olha, Geazi, acalma você. Maior é o que está conosco, mais é o que está conosco do que o que está com eles. O mundo quer que nós vejamos, irmão, os exércitos sírios, mas nós temos que ter aquela visão de fé, a visão de Eliseu, de quem é por nós. Quem está nos rodeando, né? Estamos cercados pelo Todo-Poderoso e pelos seus anjos que ministram em nosso favor, de acordo com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E que isso, irmão, nos traga a verdadeira confiança em meio às intempéries da vida. Para que nossas reações, e esse é o grande objetivo, irmão, eu creio, que as nossas reações, elas não têm uma característica mundanista, uma característica própria do ímpio, do pecador, daquele que não crê, daquele que não tem o seu Deus, não tem o Todo-Poderoso, não tem o conhecimento dele, não tem ele a seu favor. Nossa reação
em meio tanto às coisas boas quanto às coisas ruins, deve ser uma reação típica de um cristão verdadeiro, de uma pessoa que crê, que ama o seu Deus e que crê nele de todo o coração. Nós já falamos bastante sobre isso, não vamos passar sobre isso, mas certamente o diabo sempre quer se mostrar, né, que nosso Deus é um Deus, não é tão presente quanto ele diz que é na nossa vida, que ele não tem esse controle absoluto sobre o mundo como ele diz que tem, a palavra dele, que ele não tem essa condição de intervir da maneira como a palavra dele fala que ele pode. E né, e a questão é o que se vê e naquilo que se crê. E nunca o que se vê pode ser mais forte em nossa vida, em nos afetar, do que aquilo que nós cremos. É muito fácil a percepção visível dos acontecimentos, das coisas, aquilo que está ali patente, ter uma influência maior e atropelar a nossa fé. De maneira que a gente passa a desconfiar e tomar atitudes claras, mesmo que a boca está dizendo que crê, mas as atitudes estão mostrando o contrário. Temos cuidado. Deus se mostra na sua palavra, como vimos, como o único Deus existente. Não tem outro. Isso nós cremos de todo o coração, como temos em toda a palavra de Deus. Deus se mostra como sendo o único Deus todo-poderoso. Ele é o único Deus e ele é o único ser todo-poderoso, não há outro. Não há outro que compita com ele, não há outro, não há um rival. Satanás nunca foi rival de Deus. Satanás não. Como nenhuma outra criatura. Se existir qualquer outra criatura a qual nós não sabemos, que a palavra de Deus não menciona, ela não é rival de Deus. Não existe outro Deus, não existe outro ser que seja capaz de rivalizar com ele. Só ele é o Todo-Poderoso. E, consequentemente, só ele é onipotente, onipresente e onisciente. São atributos que pertencem tão somente a Deus. E quando eu falo de Deus, eu estou falando tanto da pessoa do Pai, como a pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Deus. Todos eles, irmãos, é por nós, se crermos nele de todo o coração. Deus, a Santíssima Trindade, ela está operando em favor do seu povo. O Pai opera, o Filho opera, o Espírito Santo opera. Veja que maravilha que nós temos, irmãos. Veja que glória que nós temos. A Santíssima Trindade voltada para o seu povo. Os olhos de Deus estão sobre nós. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é por nós. Eu fico impressionado como a Bíblia fala de um jeito, quando fala que Jesus Cristo foi ascendido aos céus, a obra dele aqui na terra terminou, a obra de redenção foi concluída, foi satisfeita a justiça de Deus, tudo foi consumado. Então ele se volta para o céu e senta à destra do Pai e continua operando em nosso favor, intercedendo por nós. É como se ele simplesmente, né, obviamente não é isso, né, mas é como se todas as demais coisas lá no céu fosse deixado para outros e que Jesus Cristo tivesse a função, a missão única e exclusiva de interceder pelo seu povo. Vive para interceder por nós, diz a palavra de Deus. Vivendo para interceder pelos seus. Isso tem que nos trazer muita paz, muita alegria no coração e confiança em nosso Deus.
Nós vimos a soberania de Deus na criação, passamos por ela. É impressionante, irmãos, como Deus, de forma maravilhosa, demonstrou o seu poder na criação. Eu tento imaginar as coisas surgindo do nada. Deus dizendo haja e de repente aquilo apareceu. Apareceu o sol, apareceu a luz, apareceu o sol, apareceu os animais. Mas apareceu. Deus disse haja e houve. Houve em espécie, houve palpável, perceptível a olho. Simplesmente apareceu aquele ser criado por dentro e por fora, completo, vivente, começou a andar, se mover sobre a voz do Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso aos meus olhos. Quando a gente vê, irmãos, a grandeza, eu mencionei isso, a grandeza do universo, né? Eu gosto de ver esses documentários, né? Porque eu vejo a grandeza do nosso Deus nele, irmãos. Quando você já ouviu um documentário do universo? A grandeza dos... Isso até onde o homem conseguiu, a ciência conseguiu chegar. A evolução científica, né, por meio de aparelhos tecnológicos. Então a gente conseguiu chegar nos planetas, né, na Via Láctea, né, e tudo, e esse contexto aí, né, em torno do Sol. É muito grande, é tudo muito fora do comum, né, aos nossos olhos. Se olha a Terra, é um cisco perto do universo. E Deus criou isso pela palavra do seu poder. Simplesmente ele disse: haja e houve. Aí você começa a entender, irmãos, um pouquinho, nossa mente, o que significa ser o Todo-Poderoso. O que significa ser realmente onipotente. E aí, né, quando a gente traz isso para a história do mundo, você vê Deus exercendo isso, não de uma maneira tão grandiosa, mas você vê a intervenção dele, como ele domina. Ele não só criou, mas ele tem domínio sobre sua criação. Quanto é que nós vimos, né, sobre a soberania de Deus sobre os cataclismas, sobre a sua criação, sobre os megas acontecimentos. Você percebe que Deus não só criou, Deus determinou os acontecimentos, Deus tem influência direta neles, aliás, um domínio absoluto sobre eles. De forma que não é que Deus está mais ou menos mantendo uma ordem, ele tem um domínio absoluto sobre todos os acontecimentos. Nós vimos que Deus domina sobre sua criação, tanto do homem, como dos anjos, dos demônios. O diabo chegou, né, naquela passagem maravilhosa, né, que ele chega na presença de Deus e Deus tem uma interlocução com o diabo. E aquilo termina Deus, né, Deus mostra para o diabo, fala para o diabo do seu servo Jó, seu fiel servo. Aliás, rapidamente aqui, vamos lá. Quais eram as qualidades de Jó? Falado por Deus. Ele menciona lá, não menciona? Homem íntegro, não era isso? Reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Não era essas? Tem mais alguma? Justo.
Deus dá ali a receita, irmão, para agradá-lo. É a receita na qual Jó era detentor dela. Mas o diabo, irmãos, ele desconfia do homem, né? Ele acha que nós somos fiéis por conta de circunstâncias favoráveis. E até hoje ele pensa muito acerca, e ele trabalha muito em cima disso. Tipo assim, se der o que você precisa, se você tiver abastança, se você tiver coisa boa, você vai servir a Deus. Tira isso tudo e você cai fora. E ele apostou tudo isso no caso de Jó. Deus conhecia seu servo. Aliás, muito mais do que conhecer seu servo, a nossa firmeza é fruto da operação de Deus. O diabo apostou em que se tocasse nos bens de Jó, ele se voltaria contra Deus. Mas o que eu quero demonstrar ali, irmãos, é o domínio que Deus exerce sobre o diabo. Talvez o pior inimigo, talvez não, certamente o nosso pior inimigo. Mas Deus falou, toca em tudo que ele tem, está nas suas mãos, mas não toca nele. O diabo não podia ir além do que Deus lhe permitiu. Simplesmente era impossível. Quando ele colocou aquela chaga mortal, aquela chaga no corpo de Jó, o diabo tem o poder de matar, irmão. Quantas vezes ele quiser, o homem, nós não somos nada perto dele. Ele pode nos destruir assim, ó. Ele colocou uma chaga em Jó. Mas ele não pôde colocar uma chaga que fosse capaz de matá-lo, porque Deus não permitiu. Isso mostra claramente, ora, o diabo é oposição a Deus, ele é inimigo de Deus, ele poderia, se ele fosse rival de Deus, ele poderia, eu vou entrar numa guerra contra Deus, porque eu vou matar, contra a vontade dele, eu vou matar esse rapaz, esse homem. Como? Ele não pôde. Ele não o fez. Deus é o Todo-Poderoso, irmãos, e ele tem domínio sobre a sua criação. Você vê que ele domina até sobre os seres que não são racionais. Estude a Bíblia, irmãos, e veja o domínio de Deus sobre a sua criação. Eu estou descendo aqui, tá? Nós terminamos falando semana passada, né, da soberania de Deus sobre os megas acontecimentos. Citamos os grandes impérios, né, irmãos, que surgiram, o qual já foi profetizado pelos servos de Deus por fala de Deus, né? Porque Deus revelou a eles, a Daniel especialmente, estamos falando, né? Quando logicamente a gente se volta sempre para o livro de Daniel, um livro, né, em boa parte profético, e vemos Deus revelando ali o futuro, os grandes acontecimentos que vai envolver a humanidade e esse mundo, sendo revelado ali para aquele seu servo e que serviu para toda a posteridade cristã. Deus revelou detalhes de cada um dos impérios que viriam futuramente, no caso até então, no caso de Daniel, seria futuro. O único que estava acontecendo era o babilônico. Mas ainda viria o Medo-Persa.
ainda viria o grego, o macedônico, ainda viria o romano. Interessante que a soberania de Deus, Deus deu isso primeiramente por meio de um sonho a um rei que até então era um ímpio, Nabucodonosor. Nós até cremos que Nabucodonosor se converteu ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Mas até então ele era ele era um rei sábio, ele queria saber do futuro do seu reino, do que ia acontecer. Ele tinha zelo pelo seu reino, era um rei zeloso. Ele cuidava, né? Tanto é que a Babilônia era tido como um lugar realmente, para a época, muito bonito, muito bem cuidada, próspera. Até hoje se fala dos jardins suspensos da Babilônia, que Nabucodonosor mandou fazer. Mas Deus revelou ali o futuro. Futuro para Daniel, futuro para nós, mas não para o Todo-Poderoso que não está preso no tempo. Não é que Deus teve uma visão do futuro. Ele está lá. Não é que Deus estava falando de algo uma presciência que ele teve, né? Não, ele estava lá. Ele está lá. Deus está lá com Adão no Éden. Deus está lá no Apocalipse. Deus está aqui agora. Não é que ele estava e ele estará. Ele está. Porque ele está presente em todos os tempos ininterruptamente. E nós temos isso do Todo-Poderoso. Isso é para mostrar, irmãos, o domínio que ele exerce. Que simplesmente já está tudo traçado. Não tem como mudar. Porque já está escrito. O filme está completo. Desde a criação, lá no começo, até o Apocalipse, já está tudo determinado. Não vai ter adendo no meio do caminho. E não vai ter nada que vai ser subtraído. A nossa fé tem que ser dessa forma em nosso Deus. Quando se trata do seu domínio sobre todas as coisas. E isso envolve, irmão, nossa vida. É isso que eu quero trazer. Eu estou falando de tudo isso para que nós insira nesse contexto de domínio absoluto de Deus a nossa própria vida. Esse é o objetivo. Nós vemos que a soberania de Deus, ela se mostra presente sobre as ações dos homens. O homem toma atitude, né? Nós vemos isso. Eu sei que, irmão, muitas vezes a gente fala, mas não tem como você falar de uma coisa sem que já tenha talvez falado antes, ou passado sobre o assunto antes, ou falado sobre ele antes, né? Mas Deus tem um domínio sobre as ações dos homens. Eu até mencionei no domingo passado, né? Hoje a gente vê o que está em evidência hoje na mídia jornalística, né? É a guerra da Ucrânia, né? Tá lá, né? O famoso, né? O processo de paz, né? E as falas do Donald Trump, né? Voltada muito para ações econômicas, né, que afetam muitos países, e Brasil, e enfim, Canadá, e todos os México e outros. Mas Deus está no domínio dessas ações. Deus está no comando absoluto delas, e de fato elas foram determinadas por Deus. Dentro do seu plano. Eu vejo bem, as ações
pecaminosa dos homens, os homens são culpados dela. Não deveria fazê-las. Mas esses feitos fazem parte de um plano muito maior, o do Todo-Poderoso, para que seus objetivos sejam alcançados. Faraó foi um homem mau, não foi? O faraó da época da escravidão do israelita. Aquele que oprimiu o povo de Israel. Teve mais faraós, né? Eu estou falando daquele do Êxodo. Mas o que diz a Bíblia? Ela diz exatamente isso. Para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Romanos 9:17. O livro de Romanos, no capítulo 9, é um bom capítulo para nos colocar a par da soberania de Deus. E de que ele exerce total domínio, total influência sobre as ações, sobre os acontecimentos. Lá fala de Esaú e de Jacó. Lá fala do faraó. Lá fala do endurecimento dos israelitas, para que entrasse em vigência o tempo dos gentios. Tudo determinado pelo Todo-Poderoso. O seu plano, que considera as ações boas e as ações más dos homens, mas tudo acaba convergindo para que a sua vontade suprema se realize. Veja o caso de José. José foi vendido para seus irmãos, teve inveja, odiaram ele, coisa ruim, má, eles foram pecaminosos, vão pagar. Deus vai requerer deles. E eles acabaram vendendo José, e o José teve todo aquele problema. Mas tudo dentro do plano de Deus. E o José foi para lá no Egito. Para manter o povo de Deus em vida, manter a existência de Abraão. O domínio que Deus exerce sobre as ações dos homens. Não pense, irmãos, que tem alguém nesse mundo, seja uma autoridade, seja ele quem for, que tenha um país, que ele está agindo e que o Todo-Poderoso não tem domínio sobre ele, sobre suas ações. Irmãos, reações estavam como assim, meu Deus, e agora? O que vai ser? Não pode ser de um cristão. Não um cristão que crê na soberania absoluta total de Deus. Desespero não deveria existir no meio dos cristãos. Porque é uma verdadeira demonstração de desconfiança da soberania de Deus. É possível não haver desespero? Eu acho que é quase impossível, por conta daquilo que a gente falou no começo. Mas nós não podemos, irmãos, nos acomodar na falta de fé. Oremos e pedimos para que Deus nos aumente a nossa fé, para que creiamos em Deus, no seu controle, na sua soberania, desde a formiguinha até os super acontecimentos, passando por todo o nosso contexto de vida, material, social, familiar, financeiro, de saúde, tudo, porque é real, é verdadeiro.
Nós vemos também por meio da palavra de Deus, irmãos, como a soberania de Deus ela é demonstrada nas suas intervenções. Deus sempre fazia intervenções. E ele faz até hoje. E sempre fará. Essas intervenções, na verdade, está tudo dentro desse plano maior, irmãos. Eu sei que, não sei se os irmãos têm esse entendimento de que existe, né, acontecimentos e acontecimentos, mas sobre todos eles existe esse plano de Deus imutável, eterno, que foi criado na eternidade passada. De maneira que todos esses acontecimentos estão dentro desse plano maior. Lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 6 a 7, Paulo está aqui nas suas viagens missionárias, né? Paulo, sendo enviado, foi para as viagens missionárias, enviado pela igreja de Antioquia. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, Atos 16, 6, aqui é o Lucas narrando, né? Quer dizer, Paulo e os que estavam com ele, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Nós não sabemos, irmão, exatamente o que aconteceu. Como Paulo, se ele foi avisado de forma sobrenatural, né? O Espírito Santo falou para ele. Mas o que dá a entender é que acontecimentos levaram Paulo a entender que o Espírito Santo estava realmente intervindo nele. Né? Às vezes as coisas, o homem cheio do Espírito Santo, como Paulo, ele está atento à voz do Espírito, ele está ligado, né? Quando ele fala lá dos conselhos que ele dá para as virgens e tudo, né? Naquele capítulo, grande capítulo sobre o casamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele fala no final, olha, eu não tenho parecer de Deus, mas eu acho que eu tenho o Espírito Santo. Então eu vou falar. Ele sabia que o Espírito Santo dirigia ele. Assim como nós temos o Espírito Santo nos dirigindo, irmãos. Mas veja a intervenção de Deus. Esse homem tinha a intenção verdadeira, uma intenção boa. Ir para a Bitínia, ir para a Galácia, pregar o evangelho, porque era para isso que eles estavam em viagem. Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Deus tem o seu plano elaborado. Deus tem já tudo pronto. Não era da vontade do Todo-Poderoso que eles fossem para esse lugar, não, pelo menos momentaneamente. Eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos de ir para a Bitínia. E eles obedeceram. Quando Deus opera, irmãos, quando Deus está demonstrando que a sua vontade não é aquela, era uma coisa boa ir lá na Bitínia pregar o evangelho? Claro que era. O povo bitiniense precisava ouvir do evangelho. Não sei nem se é bitiniense que fala. Os gálatas precisavam ouvir do evangelho. Nem sempre, irmãos, cuidado. Não é porque é uma coisa boa que eu devo insistir nela. Eu devo insistir naquilo que é a vontade de Deus expressa. Deus está demonstrando a sua vontade, é da sua vontade que eu faça isso, é coisa boa? É. Primeiro tem que ser coisa boa. Se for coisa pecaminosa, nem precisa começar. Já tá refutado por Deus. Primeira coisa, quando a gente toma uma atitude, né, irmão? Primeira coisa é se aquela atitude, aquilo que nós vamos fazer, estamos pensando, está na palavra de Deus e é respaldado por ela.
Então vamos orar, vamos ver. É da vontade de Deus que eu faça isso? Não é porque é uma coisa boa. Quero uma coisa melhor do que isso, pregar o evangelho, mas o Espírito Santo falou: não, não. Lá não. Não é lá que eu te quero. Deus intervém, irmãos. Deus intervém no seu povo. Deus intervém nas atitudes, nos pensamentos, nas intenções do seu povo. Para que a sua vontade se faça presente no seu povo e se faça valer, e não a vontade necessariamente do seu povo, ainda que seja uma coisa boa, como essa que Paulo queria fazer, juntamente com aqueles que estavam com ele. Antes de Paulo sair na viagem missionária, nós vemos Deus intervindo novamente lá na igreja. Ele interviu, nesse caso, diretamente na igreja, porque a igreja estava servindo ao Senhor, a igreja lá em Antioquia. Estou lá em Atos 13, no versículo 2. E servindo, né, havia um grupo de pessoas lá capacitadas naquela igreja. Havia doutores, havia pessoas realmente com grande qualificação espiritual. Pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, desejosos de servir ao seu Deus. E diz o versículo 13: servindo eles ao Senhor e jejuando. É interessante, irmão, que eles estavam servindo ao Senhor, mas a impressão que eu tenho aqui é que eles estavam conscientes de que eles poderiam fazer mais do que estavam fazendo. Eu creio que eles tinham uma consciência de que nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas podemos ir além disso. Mas eles queriam que Deus demonstrasse isso. E Deus demonstrou mesmo. O Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Esse versículo é importante, né, irmãos? Primeiro, Deus tinha as pessoas certas. Ele interviu conforme seu propósito, conforme sua vontade. Eu quero Barnabé e Saulo. Eu tenho uma obra, sim, a ser feita por essa igreja, por meio dela. E as pessoas que vão executar ela por meio dessa igreja é Barnabé e Saulo. Nota que foi Deus quem chamou. Não foi uma ação voluntária à parte de Deus, de Barnabé e Saulo. Foi Deus quem os chamou. O Espírito Santo. Deus intervindo na sua igreja. Deus intervindo diretamente sobre pessoas específicas. Deus intervém soberanamente. Nós vemos outra intervenção de Deus. Tem muitas na Bíblia, né, irmão? Se eu fosse pegar tudo, eu ia, né? Lá em Atos, no capítulo 8. Lá estamos falando de Filipe. Filipe saiu e começou a pregar o evangelho em Samaria. E muitos creram. Deus tinha muito povo naquela cidade, em Samaria. Eu tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, chama atenção às vezes certas particularidades da palavra de Deus. Para quem que Deus disse isso uma vez? Não foi para Paulo? Quando ele estava lá em Corinto? Paulo, não desista. Ele estava sofrendo problema lá. Ele estava tendo problema. Ele estava tendo, né, resistência. Mas Deus fala para Paulo assim: Paulo, continue aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Deus conhecia quem era seu povo. Porque na soberania dele, ele já escolheu o seu povo. Ele sabe quem é quem. Não vai se perder nenhum deles.
Eu tenho muito povo nessa cidade. O povo não era de Paulo, não era da igreja, era de Deus. Paulo era apenas um instrumento usado por Deus para que as ovelhas de Jesus Cristo, que ainda se encontravam fora do aprisco, fosse trazida para dentro dele. Mas eram ovelhas. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você esteja enganado. Deus nunca transformou bode em ovelhas. Você não era um bode antes de se converter. Você já era. Porque Cristo nunca salvou o bode. Ele salva ovelhas desgarradas. Ovelhas, ele pega elas e traz para dentro do seu aprisco. Já são ovelhas. Felipe estava em Samaria. E depois que ele pregou e pregou lá, o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho de que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. É interessante essa passagem aqui, né, irmão? Me chama a atenção que o anjo, muitas vezes, Deus não dá, às vezes, o plano por inteiro, o completo, né? O escopo total de toda a sua vontade para a nossa vida. Ele vai revelando em partes. Primeiro, você faz isso que eu estou te falando. Eu tenho um propósito, mas na hora certa eu passo o próximo passo. Não queira saber por inteiro do que eu tenho para você. Primeiro, faça o que eu estou te pedindo agora. Depois eu te revelo o resto. Não foi assim com Abraão? Abraão, sai da sua parentela para uma terra que eu hei de te mostrar. Será que o Abraão nunca tinha ouvido falar de Canaã? Claro que ele já tinha ouvido falar. As pessoas se transitavam, não tinha telefone, não tinha nada, mas as pessoas se transitavam, tinha peregrinos que iam de uma terra para outra, tentar uma vida melhor, e eles se comunicavam. Eu creio que ele sabia da existência de Canaã, mas mesmo que não soubesse. Ele falou, sai para uma terra. Ele não disse, sai para uma terra chamada Canaã. Eu vou dar lá aquela terra para você, sua posteridade, seu povo. Sai da sua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. E diz a palavra de Deus que Abraão saiu sem saber para onde ir. Deus provando a sua fé, a fé na soberania dele, no seu domínio, ou seja, que Deus sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando. Ele tem total domínio sobre as suas próprias ações. Tudo que ele fala, que ele faz, que ele pede para nós fazermos, é digno de toda aceitação, credibilidade e é para fazer. Ah, mas eu não estou sabendo, ora, o cristão anda por quê? Por vista ou por fé? Está lá em Hebreus. Se Deus dá o contexto todo, já não é logo por fé, é por vista. Mas Deus quer que o seu povo ande por fé e não por vista. E o Felipe levantou e foi. E tinha lá, a Bíblia narra que tinha esse etíope. Aí sim, veio a segunda orientação, intervenção de Deus em Felipe. Aí já não mais o anjo, mas o Espírito Santo disse, chega-te a esse carro. Irmãos, dentro da soberania de Deus, Deus não atropela de maneira nenhuma a sua palavra. Nós estávamos comentando no caminho, o Pedro, né?
Tem um hino que a gente canta muito, que diz no finalzinho dele que Cristo salva o pecador até por meio de um olhar. Eu posso até entender o que o autor quis dizer com isso. Mas se for literal mesmo, Jesus nunca vai salvar um sequer pecador por meio de um olhar. Não salvou e nem salvará. Porque ele vai salvar por meio do ouvir da pregação do evangelho, da palavra dele, não por meio de olhar. Eu creio que aquilo é figurado, ele quis dizer, né? Para a gente olhar no sentido com fé na palavra, daquilo que nós sabemos e cremos a respeito dele. O Espírito, essa passagem aqui é uma passagem muito importante, irmão, porque o eunuco, Deus já sabia que ele iria. O eunuco era uma ovelha já do seu passo. Só não, né, não tinha ainda entrado no aprisco, ou seja, ele precisava ouvir do evangelho, ele precisava ouvir da pregação, porque Deus salva por meio da pregação. O Espírito Santo é quem salva o pecador, é ele quem regenera. Mas veja que ele pediu para Felipe falar para o eunuco, e ele não operou sem que antes o Felipe pregasse para aquele eunuco. Quem operou a salvação no eunuco? Foi o Felipe? Claro que não. Foi o mesmo Espírito que falou para ele pregar, juntar-se ao carro. Mas você vê que Deus, ele não atropela a sua palavra. Ele esperou o Felipe pregar. E depois que o Felipe pregou, aí sim. Deus não contradiz a si mesmo. De maneira nenhuma. Por isso que nós podemos crer, irmãos, na soberania absoluta de Deus também. Porque na sua soberania ele é imutável. A sua palavra permanece a mesma para sempre. Ela não é que para uns ela serve e para outros é diferente. Deus não, ele vai sempre operar de acordo com aquilo que é a sua palavra. E ele exerce soberania sobre as pessoas e ele exerce a soberania intervindo. Tinha muitos eunucos, tinha muito povo, mas Deus direcionou o Filipe para aquele homem, porque ele intervém diretamente, conforme seu propósito, conforme a sua graça, seu amor, sua justiça, conforme seu propósito. E Deus vai exercendo o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Isso mostra também, né, irmãos, a soberania de Deus sobre um outro ponto que nós vamos ver provavelmente no domingo, sobre a soberania de Deus sobre a salvação e a perdição. E que são duas coisas imutáveis. A qual Deus sabe, mas nós não. Por isso nós fazemos aquilo que Deus nos manda. O eunuco, ele 10:8. O eunuco estava lendo a palavra de Deus. Mas ele não podia entender o que estava lendo. Isso mostra irmãos, para mim, uma realidade. A necessidade de um cristão pregar. Não basta, todo mundo tem Bíblia na sua casa. A maioria das pessoas tem Bíblia na sua casa. E ele lê lá a sua Bíblia. Mas Deus salva o pecador por meio do seu povo. Não é pessoa pegando a Bíblia na sua casa, abrindo e lendo.
Se tiver exceção, talvez. A palavra de Deus é o que ele usa. A sua própria palavra é o que ele usa. Mas o fato é que a maioria da salvação, ela acontece e aconteceu, está na Bíblia para todo mundo ver, é por meio de alguém pregando. É assim que Deus opera. Que Deus nos abençoe.